Tá. Eu vou já começar para não estender muito, mas hoje é coisa bem simples, tá? Hoje a gente vai aprender mesmo o que é o mercado financeiro, coisas bem básicas, os fundamentos do mercado financeiro. Então, mas o Christian já está gravando ali, aí deixa depois a aula disponível aí, essa reunião para quem não conseguiu entrar ou quem entrar depois, né? Bom, é, agora eu coloquei aqui 3 horas, mas esqueci bem rapidão, eu vou só passar por cima aqui dos tópicos mais importantes aqui e falar também um pouco de renda fixa. E aí a próxima reunião que a gente marcar, essa vai ser mais complexa, tá? A gente vai estudar renda variável e derivativos. Então a gente vai estudar fundamentos da análise fundamentalista e fundamentos da análise técnica. Daí essa aula é bem importante você estar bem concentrado aí para pegar tudo que a gente estiver passando aqui, tá? Tá. Fundamentos do mercado financeiro, né? A gente vai aprender aqui uma visão ampla do mercado financeiro, os principais ativos que existem no mercado financeiro, né? Conheça as opções de ativos. Alguém não sabe o que é ativo aqui? Não sabe, levanta a mão aí. Só para entender aqui. Bom, um ativo é tudo aquilo que vai render, tá? É o investimento que você faz nele para ele render, né? E um passivo é aquele que você vai usufruir, não é assim, simplificando a questão toda aqui, o ativo vai ser isso, tá? O ativo você vai comprar ele para ele te render dinheiro, para ele fazer o seu dinheiro prosperar. E o passivo não. Vou te dar um exemplo aqui do que é um passivo. Por exemplo, eu compro um videogame, né? Eu não compro um videogame para me ganhar dinheiro, correto? A não ser que seja uma ferramenta de trabalho meu. Eu compro para mim me divertir, correto? Né? Agora, por exemplo, tem pessoas que compram o mesmo produto e faz desses produtos ativos. Por exemplo, eu compro, sei lá, uma Ferrari, um carro esportivo para mim me divertir com ele, né? Esse bem, ele para mim é um passivo, porque eu não quero ganhar dinheiro com ele, eu quero me divertir com ele. Mais pessoas compram Ferraris para vender, né, e lucrar em cima disso. Então, aí ele acaba se tornando um ativo também, né? Eu poderia dar vários exemplos, como terreno, casa. Então, esses ativos, existem ativos de grande valor. Por exemplo, empresas, papéis, fundos. Então, todos esses ativos são negociados no mercado financeiro, correto? O que é o mercado financeiro? Imagina o mercado financeiro como um vasto shopping center, mas em vez de comprar roupas eletrônicas, você está comprando e vendendo ativos financeiros. Só eu tô sem meu óculos aqui, eu não achei. Se eu ler alguma coisa errada aqui, vocês me dão uma cutucada aí. É um ambiente onde pessoas e instituições negociam dinheiro, investimentos e outros instrumentos. Porque existe. Ele conecta quem tem dinheiro, os investidores, com quem precisa de capital, que é as empresas e o governo, né? Para crescer e para desenvolver. Como funciona? Através de intermediários, como bancos, corretoras e plataformas de negociação, como a Bolsa de Valores, né? Que é bem simples. Os 4 pilares aqui do mercado financeiro. A gente tem aqui no mercado financeiro algumas características, tá? De ativos. Primeira característica é o mercado monetário. O que é negociado no mercado monetário? Né? São negociações de curtíssimo prazo, ou seja, para o dia a dia ali, né? Toda vez que você vê o D mais na frente, significa que é o dia, tá? Que você precisa para resgate desse investimento. Bom, é a quantidade de dias. Por exemplo, se eu ver lá uma anotação assim, D mais um,
significa um investimento que você só vai conseguir resgatar daqui um dia. Se eu ver lá D mais 5, né? Então significa que é um investimento que eu vou conseguir resgatar só daqui 5 dias. Então, atenção nessas notações aí, porque isso daí também faz muito parte da característica de cada ativo desses aqui. No mercado monetário, né, você tem ali alguns produtos é, os mais, digamos, comuns, né, que é o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária. Aí temos também o mercado de crédito, né, focado em empréstimos e financiamento, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Tem aqui o CDB, que é o comprovante de depósito bancário, que é um empréstimo para o banco, o LCI, que é letras de crédito para imóveis, e o LCA, que é letras de crédito para agronegócios. E debentures, que é um papel de empresa, tá? Um empréstimo para empresas. Temos aqui também o mercado de capitais, tá? O que negocia aqui? Aqui são negociadas ações e fundos, tá? E aqui também a gente já entra aqui para a gama de renda variável, tá? Aqui se negocia ações e fundos, né, permitindo que as empresas captem recursos para os seus projetos, né? Essas ações são negociadas aqui na Bolsa de Valores, no caso aqui no Brasil é a B3, e fundos de investimento. Aqui é uma abrangência nacional, tá? Que eu estou destacando aqui somente o mercado de capitais nacional. Porém, a gente tem mercado de, por exemplo, commodities, que é negociado na Bolsa de Valores de Londres, e entre outras, tá? Tem vários mercados de capitais. Aqui eu estou só realmente restringindo aqui ao mercado nacional, que é o básico para a gente entender e depois, assim, a maioria seguem as mesmas regras, tá? Então, só estou destacando aqui mesmo o mercado nacional. E o mercado de câmbio, né? Não sei se vocês conhecem, também chamado como Forex, compra e venda de moedas estrangeiras, né? Ali é negociado basicamente moedas, essencial para o comércio internacional e viagens. Hum. Principais ativos. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não ficou claro? Então vamos para o próximo tópico. Principais ativos financeiros, tá? E hoje a gente só vai falar sobre renda fixa. E nas próximas aulas, como eu estou tendo que ensinar o que é o mercado financeiro hoje, a gente fica só com renda fixa, tá? Para a segunda parte. E daí na próxima reunião a gente vai falar sobre renda variável e derivativos. Esses dois aqui exigem conhecimento muito mais avançado, tá? Então eu vou trazer aqui os fundamentos da análise fundamentalista, que geralmente é usado para compra ou carteira, e os fundamentos da análise técnica, que é mais utilizado para execução de operações. E derivativos, que são utilizados para operações mais técnicas, que é exatamente onde o braço executor do COE vai trabalhar mais, tá? Aqui em cima desses derivativos. Aqui é onde as pessoas mais falham, os robôs mais se dão bem, é exatamente dentro aqui dessa área aqui de derivativos. Quais são os principais ativos, né? Deixa eu ver aqui, só voltar aqui. Renda fixa, eu acho que eu não preciso falar muito, né? Basicamente, são os produtos que você vai poder saber quanto vai render os seus investimentos, você consegue ter uma previsão. Renda variável não, tá? Por isso ela tem aqui já um risco moderado a alto e os derivativos muito alto, por quê? Porque eles são basicamente a renda variável, porém replicado em derivativos que você pode negociar com alavancagem, ou seja, você não precisa ter o dinheiro todo para negociar o ativo aqui da renda variável, você pode negociar com uma margem, né? Então ele permite você fazer
ter algumas operações de proteção. E isso aí a gente vai entender mais para frente. É difícil explicar agora sem entender os conceitos básicos derivativos. Agora, aprofundar aqui em renda fixa, né? O que é renda fixa? Você empresta dinheiro e recebe de volta com os juros. Né? Basicamente, que a balança da renda fixa é o Tesouro, é a Selic, tá? A taxa Selic, ela que comanda todos esses mercados aqui. E quais produtos nós temos aqui de renda fixa no mercado, né? Tesouro direto, tá? Que ele é basicamente o empréstimo que você faz para o governo emite títulos e você consegue comprar esses títulos, tá? Essa aqui também segue a taxa básica de juros, que é a Selic. O prefixado, tá? Uma taxa definida na compra. E também o IPCA+, que é um... Bom, o prefixado, ele é assim, deixa eu antes de eu falar do IPCA+, eu vou falar do prefixado. O que, que é o prefixado? O prefixado é um ativo que você vai comprar ele, por exemplo, com um resgate daqui a 2 anos. Porque daqui em 2025 quer comprar um prefixado de 2027, né? E aí, para você comprar um prefixado de 2027, você obviamente vai ter que ter lá como se diz, uma oferta de juros maior do que a de hoje, obviamente, né? Vamos supor que, quero comprar, qual que é a taxa de juros hoje está girando em torno de 15%, então você vai comprar um prefixado de 17 ali, né? 17, 18, depende da oferta que o governo está fazendo, né? Então é uma taxa que você define e você vai saber quanto você vai ganhar no resgate num tempo determinado. O prefixado, aqui a gente tem que ter um pouco mais de, por isso que eu estou explicando bem, porque a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o prefixado, ele tem também ajuste, tá? Esse ajuste é chamado de marcação. E que marcação é essa? É assim, conforme ele é negociado, esses tesouro direto aqui, esse tesouro do governo, ele possui grande liquidez, ou seja, bastante gente comprando, bastante disponibilidade de compra e de venda o tempo todo. Sendo assim, você consegue comprar e como eles emitem muitos títulos no mercado, você consegue negociar eles mesmo antes do momento que você planejou. Vamos supor aqui que nós estamos em 2027 agora, né? Você está lá, comprou um tesouro prefixado a 17%. Só que a taxa de juros atual está em 15%, vamos supor, ou 14 ou 13, ela caiu. Significa que a marcação vai estar quase chegando lá em 17, porque eles vão, como eles já negociaram vários ativos, essa marcação vai subir no valor. Então, se você executar, se você resgatar esse aporte, você vai conseguir sair aí num lucro bem maior, né? Por quê? Porque a taxa de juros acabou caindo, mas a sua marcação acabou subindo. Vou explicar isso melhor mais para frente, tá bom? Agora, importante é só vocês entenderem o que que é o Tesouro Direto, quais são os produtos aqui do Tesouro Direto, né? Que é o Tesouro Selic, o prefixado e o IPCA+, que protege da inflação. O que que é o IPCA+, gente? IPCA é um índice de inflação, tá? É índice de produtos consumidor. Eu não lembro aqui, mas basicamente o preço é o índice da inflação. Aí por que mais aqui? Porque eles oferecem geralmente o que a inflação influenciou nesse aporte, mais uma taxa lá para cobrir a inflação, né? E aí varia dependendo do produto, dependendo da oferta que o governo vai fazer, dentro do mercado, você pode variar, né? Então, geralmente é utilizado para quê? Para quem quer uma segurança, por exemplo, aposentadoria. Eu quero ir juntando um dinheirinho para colocar lá no especial mais para a inflação não corroer o valor desse investimento. Aí temos aqui, né, as letras de crédito de imóveis, letras de crédito também para agronegócio, né, que são o LCI e LCA, que é nada mais nada menos que um financiamento onde você investe e esse dinheiro é utilizado para financiar setores imobiliário e agrícola, tá?
são isentos de imposto de renda. Então, isso aqui é interessante porque para você driblar aí o leão, tá? Ele é muito atrativo aqui no Brasil. Esse aqui é um produto bastante utilizado aqui no Brasil. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, você empresta dinheiro para os bancos, tá? Esse CDB aqui, o interessante é que ele tem um risco, né? Um risco bem moderado, bem baixo, porque ele tem aqui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é onde o caso o banco que você emprestou dinheiro, né, faça onde você faz esse certificado de depósito bancário aqui, ele venha a falir, ele venha a acontecer alguma coisa, alguma catástrofe, sei lá, o governo vai, como se fosse um seguro, né? Ele vai aplicar um seguro ali para cobrir as despesas que você teve, o prejuízo que você teve, até R$ 250 mil por CPF. É importante lembrar isso daí. E debêntures, que é empréstimos para empresas privadas, geralmente oferece retorno mais alto, mas também com um risco maior. Por quê? Porque ele não tem esse FGC aqui, tá? Esse ativo aqui não possui fundo garantidor de crédito. Então, as debêntures, por mais que ela tenha um rendimento muito maior, né? Você emprestar dinheiro para banco e receber juros é bom, mas para empresas é muito melhor porque ela tem uma lucratividade muito maior. Porém, ela também tem um risco mais alto porque ela pode ter também, não só lucro, né? Ela pode ter prejuízo, tá? Então aqui a gente já está falando de um risco bem mais alto aqui. Então essas aqui são as quatro, digamos que, mais importantes, tá? Vamos passar aqui para frente agora. A renda variável, tá? Falamos de renda fixa, agora eu vou falar de renda variável. Aqui o retorno não é garantido, tá? Você pode ganhar ou pode perder. Esses investimentos não oferecem previsibilidade de rendimento. Os ganhos ou perdas dependem das flutuações do mercado. Potencial de retorno muito mais alto, mas com maior risco também, exatamente como acontece lá no empréstimo para empresas, né, nas debêntures. É que a gente tem alguns produtos bem interessantes, a gente vai se aprofundar nisso aqui muito mais na próxima reunião. Tá? Essa reunião a gente vai falar mais de renda fixa, e a próxima vai ficar mais essa daqui, tá? E essa renda variável aqui é exatamente esse o caminho do, da renda passiva, tá? Você consegue uma renda passiva, mas geralmente ela só serve mesmo para você manter ali, ou para criar uma aposentadoria a longo prazo. Essa aqui não. Essa renda aqui você consegue realmente construir com o tempo, né? Obviamente, você consegue construir patrimônio, você consegue aumentar o seu patrimônio através de renda variável, tá? Mas é óbvio, com muito estudo e muita cautela. A gente tem aqui as ações. O que é a ação? Ela representa uma pequena fatia de uma empresa, né? Você ganha com a valorização da ação e o pagamento de dividendos. Então, existem duas formas de você ganhar dinheiro com ações, tá? A primeira é, você compra uma ação. Vamos supor aqui, você compra ação de Vale, né? Compra uma ação de Vale. Se você comprar uma ação de Vale, por exemplo, se você tivesse comprado uma ação de Vale há 20 anos atrás, ela estaria custando ali em torno de R$ 3 a R$ 4, né? Hoje uma ação de Vale custa R$ 50 a R$ 60. Então, de 20 anos para trás, você valorizou, vamos supor que você comprou uma ação, né, de R$ 5. Você multiplicou o seu dinheiro aí em, no mínimo, 12 vezes, né? Então, você ganha tanto na valorização quanto no pagamento de dividendos. As ações, é assim, gente. Se você comprar uma ação de Vale, o que que significa? Esses R$ 5, quando ele for multiplicando ali, né? Além dele ir multiplicando, você também ganha dividendo. O que é dividendo? Dividendo é o seguinte: no fechamento lá da empresa, pode ser trimestral, semestral, anual, cada empresa tem o seu padrão de pagar os dividendos. No fechamento do balanço da empresa, quando ela fecha e garante ali, ó, o lucro foi tanto, né?
Quando pega o fechamento, eles tiram uma parte chamada de dividend yield, que esse yield é o que vai dividir entre os investidores. Tá? É uma parte desse lucro que vai ser distribuída no mercado para todos que têm ações aqui. Tá? Cada um que tiver uma fatia aqui da empresa vai receber esses dividendos. No caso de ações, você não recebe o dinheiro na sua conta, tá? Você vai comprando mais ações, ela vai reaplicando esse dividendo dentro da sua carteira e vai recomprando as ações, tá? Aqui nós temos os fundos imobiliários, esse aqui é o queridinho aqui no Brasil, né? Esse aqui é o ativo mais popular que existe, todo mundo conhece, eu acredito. É basicamente você investir em imóveis, tá? Existem dois tipos de fundos imobiliários, tem os de papéis e os de tijolos, tá? É basicamente o seguinte, você tem ali um fundo que vai comprar vários imóveis e esses imóveis você vai receber ali os aluguéis deles, tá? Aqui tem uma vantagem, você também é isento de IR, tá? Quando você investe em fundos imobiliários, ou seja, você consegue driblar aí o leão também. ETFs. ETFs, agora a gente está falando de fundos, tá, gente? O que são fundos? Aqui eu dei um, um exemplo aqui, né? Uma forma de investir em uma cesta de ações que replicam um índice de mercado como o Ibovespa com baixo custo. Já pensou você poder comprar todas as empresas da B3? É o que esse BOVA11 propõe para você, tá? Pelo menos as principais ali. Você consegue comprar basicamente todas as empresas da bolsa. Você vai lá e faz um aporte, e esse fundo recebe esse dinheiro e aplica em todas as empresas da bolsa, do Ibovespa, correto? Só que tem o seguinte, aqui você só ganha a valorização. Tá? Do BOVA11 você só consegue ganhar a valorização. Você não ganha o dividendo, tá? Existem outros ETFs que você consegue ganhar também, por exemplo, no Asset, se eu não me engano, deixa eu até, vou tentar encontrar aqui, vou fazer uma pesquisa rápida, para ver se eu encontro para vocês. Acho que o nome é IDIV, IDIV, não, NDIV, NDIV11. NDIV11 é um ETF da Nu Asset. Acho que não vai dar para vocês ver aí, a não ser que eu mude aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Outra coisa. Esse aqui. Aí. Estão conseguindo ver agora aí? Dá para ver aí, né? Ok. Então, esse aqui, por exemplo, é um ETF, ó. Esse é um ETF, é um fundo, onde você consegue receber dividendo. Você vai ter aqui, ó, o nome desse fundo é NDIV11, tá? Aqui está um gráfico, ó, de quanto ele rendeu de 2024, 2023, 1%, que é o acumulado, tá, gente? E obviamente é o acumulado, ó, ele foi acumulando os rendimentos até aqui em 2025, chegou a 43%. Então, ETFs são excelentes produtos de mercado que a gente já está falando de renda variável, tá? Então, a bolsa de ações. Vamos ver aqui se ele mostra quais são essas bolsas. Performance histórica aqui, ó. Tem aqui já separado por, ó, por setor. Aqui a gente tem, por exemplo, setor de utilidade pública, tá? Ou seja, se você investir lá R$ 100, R$ 27,30 vai ser aplicado aqui em utilidade pública, né? Empresas de utilidade pública, tá, gente? Em ações de empresas, na verdade, de utilidade pública.
Aí aqui a gente tem materiais básicos, setor de financeiro. Financeiro esse ano foi bem interessante. Consumo cíclico, petróleo e gás, biocombustível, comunicação, consumo não cíclico e, por último, bens industriais. Aí tá aqui os tickets. Ah, tá. Isso aqui, ó, é tickers, tá? Isso aqui, ó, CSNA3 é um ticker, tá? Toda vez que vocês vê isso daqui, significa que é o papel que essa empresa está negociando na bolsa, tá? Então é um ticker. Então, o nome disso aqui é ticker, ó. O nome aqui, por exemplo, Vale. Vale 3 é um papel do mercado à vista da Vale, tá? Da empresa Vale. Aí a gente chama ele de ticker. Ele só pode ter aqui poucos algoritmos, né? Não dá para escrever o nome da empresa toda aqui, então eles resumem aqui através dessa anotação chamada ticker, tá? Petri 4, por exemplo, TIM S3, tá bom? Então, tá aqui, esse aqui é um ETF, um exemplo de ETF que vocês podem ver aí, tá? Existem outros ETFs também, tá, gente? Tem do Itaú, tem de vários bancos, tá? Então, basicamente, o ETF é isso aqui, tá? Um fundo de ações. Ao invés de você comprar só uma ação específica, você consegue diversificar ali e comprar tudo de uma vez. O bom é que você tem já um analista, né? Quando você e também você paga a taxa de manutenção, tá? O analista vai cobrar a manutenção disso daí, então as taxas de manutenção vão ser cobradas também. Voltando aqui agora para o curso aqui, temos aqui também, só voltar um aqui que eu pulei, né? Opa, passou agora. Os BDRs, tá? Que são receptores de depósitos brasileiros. Na onde? Lá no exterior, né? Receptores de depósitos brasileiros são mercados internacionais que captam dinheiro brasileiro, tá? Então, eles são negociados aqui na Bolsa Brasileira, tá? Em real mesmo, tá? Real brasileiro. E, e permite que o investidor brasileiro compre em pedacinhos de ações de grandes empresas estrangeiras como Apple, Google, aqui mesmo do Brasil, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui não, porque é a mesma coisa que as ações aqui, porém só é estrangeiro, tá? Não muda nada, tá? E os derivativos, tá? Geralmente aqui é onde trabalham os robôs, tá, gente? Aqui é onde o COA mais vai atuar, tá? Os derivativos são mercados de alto risco e conhecimento avançado. O que que é um derivativo? Tá? Derivativos são instrumentos financeiros cujo valor deriva de um ativo subjacente, como uma ação ou uma moeda. São complexos e envolvem alto risco, sendo mais indicado para investidores experientes ou para estratégias específicas de proteção, né? A gente vai utilizar muito estratégias específicas de proteção ou de aumento e remanejamento de carteira, tá? A gente vai utilizar os derivativos na maioria das vezes para poder fazer esse remanejamento de carteira com o COA, tá? Então, entre eles aqui, dos derivativos, a gente temos as opções, tá? O que que é opção? Não é você comprar uma empresa em si, é você comprar a opção de comprar essa empresa ou a opção de vender essa empresa. Eu sei que é complexo agora, para vocês entenderem, mas na próxima aula a gente vai entender isso aqui claramente, tá? Eu prometo trazer algo bem didático, bem demonstrativo para vocês poderem entender de forma bem clara e objetiva o que que é essas opções aqui. Então, assim, você vai comprar a opção, né, por exemplo, se você comprar uma call, você está comprando a opção de compra dessa empresa. Se você comprar uma put, você está comprando a opção de vender essa empresa numa data determinada. Mas você não é obrigado, tá? O futuros. O que que é o mercado futuros? Aqui, gente, por que que o derivativo ele ganha aí o conceito de alto risco? Porque o derivativo, você não trabalha ele com o dinheiro que você tem lá no banco de patrimônio.
você trabalha geralmente com uma margem, tá? Você pega o dinheiro que você tem, separa uma margem para operar esses mercados, então você não precisa de todo o dinheiro. Vou dar uma suposição aqui. Quanto custa um contrato de dólar? O dólar, ele custa mais ou menos R$ 5.500 hoje, né? Um lote, no caso, né? Um lote é R$ 1.000, mil dólares, né? US$ 1.000 negociados hoje no Brasil são 5.500 por aí, correto? No mercado futuro, para você operar esse um lote, para você comprar um lote, você só precisa ter, se não me engano, R$ 100. Ah, mas por quê? E você não precisa ter esse lote, inclusive, tá? Você vai operar alavancado, porque existe uma ferramenta chamada alavancagem no mercado, que vai te dar a opção de você operar esse mercado sem ter esse dinheiro. Ou seja, você só precisa de uma margem. Como assim uma margem? Esses mercados futuros, eles exigem um ajuste, ou seja, uma liquidação diária. Tudo que você comprar ou vender aqui vai ser liquidado no mesmo dia, tá? Ele não tem como você postergar esse contrato, tá bom? Vai ser liquidado. Então vamos supor se você comprou ele de manhã, o contrato de dólar de 5.500 ele foi para 5.600, né? Com apenas R$ 100 você fez mais R$ 100, correto? Por quê? Porque no final ele vai executar ali sua ordem, vai fechar sua ordem, porque ele precisa fechar e te dar ali um ajuste diário do dia seguinte. Então, são um pouco mais complexos. Você tem que aprender alguns conceitos como trabalhar comprado, trabalhar vendido, né? Entre outros conceitos que realmente muitas pessoas ainda não dominam, tá? Então, toda hora sai. E o contra aqui, ó, nesse caso aqui é diferente desse. É a mesma coisa, porém tem a diferença maior é na execução, tá? O contratos a termo ele tem uma pequena peculiaridade. E você também vai trabalhar alavancado, você também tem a opção de ter uma ferramenta de alavancagem. A única diferença vamos supor aqui, eu quero comprar Ambev, né? Só que eu quero comprar ela no preço de agora porque eu sei que ela vai subir daqui 3 meses. Esse contratos a termo, você consegue comprar ele alavancado mesmo sem o dinheiro, só com uma margem ali, tá? Que a corretora exige, por causa da oscilação, né? Desses ativos que são bem voláteis. E você lá no final do termo do contrato que você fez, vamos supor que você vai ter o dinheiro só daqui 3 meses. Você consegue comprar ele agora nesse preço, e daqui a 3 meses, quando ele executar lá, você pega esse dinheiro e paga, entendeu? E aí você fica com a ação para você mesmo. No futuros, não, tá? No futuros você não fica, você só fica com o dinheiro do lucro ou do prejuízo que você teve naquela operação, tá? O contrato futuro, a única coisa que ele faz é isso, ele te dá o lucro ou prejuízo da operação que você realizou. O contrato a termo, não, ele te dá o direito do papel que você adquiriu, tá? Bom, já falei sobre isso. Então, essa as duas grandes diferenças aí, tá bom? Conceitos essenciais para o investidor. Até aqui, alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Quer fazer algum adendo ou alguma pergunta? Não? Tá bem claro aí? Tá ok, então. Tá. É, para tomar decisões informadas, é fundamental compreender alguns conceitos básicos que guiam o mundo dos investimentos. Rentabilidade versus risco, tá? A regra de ouro. Quanto maior o potencial de retorno, maior é o risco.
Isso aqui vai ser uma frase que vocês vão cansar de ouvir, tá, gente? Não existe almoço grátis no mercado financeiro. Bom, isso daí vocês vão ouvir toda hora. Né? Os rendimentos mais elevados sempre vêm acompanhados de maior incerteza ou maiores riscos. Né? Inflação, acho que esse aqui é um conceito que todo mundo conhece, né? É o inimigo silencioso do seu dinheiro. Eu não vou aqui explicar o que é inflação. Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa, porque o conceito ele é um pouco complexo, tá? A verdade é que quem manda no dinheiro é o governo tem o poder de emitir dinheiro, títulos, emitir o que eles quiserem, e toda vez que ele faz isso, seu dinheiro perde valor, né? E daí eu teria que explicar um conceito mais complexo sobre a inflação, mas eu sugiro que vocês pesquisem sobre isso, tá bom? Mas o inimigo silencioso do seu dinheiro, a inflação faz seu dinheiro perder o valor, né? Compra ao longo do tempo, por isso a rentabilidade é real, a rentabilidade nominal menos inflação, né? A rentabilidade real é igual à rentabilidade nominal, ou seja, tudo aquilo que você vai ganhar menos o que a inflação vai corroer do poder de compra. Acho que isso aí vocês conseguem acompanhar aqui no naquele protótipozinho do seu aí que a gente fez sobre renda fixa lá já, tá? É liquidez, o que é liquidez? Já estou falando alguns termos aqui que não ficou muito claro. Por exemplo, liquidez é a disponibilidade que tem de compra e venda, né? Vou dar um exemplo aqui. Um, um pão francês possui liquidez? Possui, dependendo do horário, né? Por exemplo, aqui na minha região, se você for procurar pão francês de manhã, tem liquidez, tem muito pão à venda. Se você for procurar ali depois das 10, aí já não tem mais. Na hora do almoço também é difícil achar. À tarde, depois das 3 é capaz de ter um pouquinho. Mas à noite, depois das 6, por exemplo, você não acha mais pão francês. Então, o pão francês ele possui liquidez num certo horário do dia, né? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Imóvel possui liquidez? Ah, tem bastante imóvel à venda, né? Por exemplo, aqui nessa região tem bastante. Porém, os preços são, né, mais exorbitantes que tudo. Então, ou seja, até possui uma certa liquidez, porém é considerada baixa porque possui ofertas de valores bem altos, né? Então, não correspondentes ao nominal do mercado, sendo assim, ele possui uma baixa liquidez. Não posso, então, dizer que imóveis possuem uma baixa liquidez, né? Então, geralmente é isso, tá, gente? Liquidez é exatamente isso, é a disponibilidade que tem um ativo de compra e venda, tá? De oferta e demanda. Se tratando aqui de ativos, refere-se à facilidade e rapidez com que você pode transformar o investimento em dinheiro. Né? Investimentos de alta liquidez, como o Tesouro Selic, que tem muita compra e venda o tempo todo, são fáceis de resgatar, enquanto outros, como imóveis, CDBs, com carência, têm baixa liquidez. Né? Tributação, acho que esse que todo mundo já conhece, todo mundo já grandiu bastante para saber, que é a fatia que o governo leva, tá? São os impostos que podem impactar significativamente seus ganhos, né? Renda fixa, por exemplo, geralmente é regressivo. Ele vai lá de 22 para quem é iniciante até 15% para quem já gesta há muito tempo. Né? Ações tem 15% sobre o lucro, tudo que você ganha você tem que repartir 15% aí do lucro. E, e temos algumas aqui, por exemplo, com isenção, né? Que são os LCI, os CRI, os CRA, tem alguns produtos aí que já possuem isenção. Tá, e já é o finalzinho dessa primeira parte. Aprendemos hoje que a estrutura de mercado financeiro, né, as diferenças entre renda fixa e renda variável, a importância de risco, da liquidez, da tributação e da inflação, né? E alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Ou tem alguma pergunta para fazer antes da gente ir para a segunda parte? Tem? Ninguém?
Eu tô um pouco resfriado, eu vou fechar essa ligação que ela vai acabar em 14 minutos. E aí a gente vai agora aprender o que que é renda fixa, tá? E aí eu mando o próximo link daqui uns 5 minutinhos, que eu vou só tomar uma água ali, dar uma respirada para mim voltar aqui com o conteúdo de renda fixa. Tá? E na próxima reunião a gente vai falar só sobre renda variável e derivativos, que é a parte mais complexa. Essa daqui é a mais simples, renda fixa é bem simples, vocês vão gostar de aprender, porque é bem básico. Eu vou utilizar aqui a dinâmica do COA lá que a gente criou. Eu criei um protótipozinho já para essa aula, já para a gente experimentar um pouco de renda fixa, para a gente já brincar um pouco de como que é investir em renda fixa, né? E ter uma parte gráfica bem mais adequada ali para a gente entender melhor os conceitos de inflação, taxa de manutenção, custos de compra, tá? Alguns ativos, ao banco, a corretora, ele cobra para você poder negociar ele. Então, você vai ter custos ali que vai influenciar também no seu rendimento. Beleza, pessoal? Combinado, então? Eu vou mandar o próximo link lá no grupo, ok?